Boa noite na paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um Momento com Deus. Nesse momento eu quero agradecer a Deus por me dar mais esse privilégio de poder estar em sua companhia para meditarmos uma vez mais na palavra do nosso Deus. Quero convidar você para orar juntamente comigo neste momento. Logo após esta oração, iremos ouvir uma canção com a jovem Yasmin. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai Celestial, Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Toda honra e glória, louvor, domínio e exaltação pertence ao Senhor para sempre. Pois Tu és o Senhor que reina para todo sempre. Queremos Te agradecer por mais um dia em que aprove o Senhor nos conceder para vivermos pelos sustentos, livramentos que o Senhor deu a cada um de nós, aos nossos familiares, e também, Senhor, por nos reservar este momento para meditarmos juntamente com os ouvintes e os que estão nos acompanhando, que o Senhor venha de fato falar conosco através deste momento com Deus. Assim, Senhor, que a Tua graça esteja sobre cada um dos Teus filhos e que o Teu Espírito Santo venha abrir o entendimento de cada um dos ouvintes, dos participantes neste momento. Eu Te agradeço penhoradamente em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho. Amém. Vamos ouvir uma canção com a jovem Yasmin. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Seja Teu nome, Teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim confessarei que céus e terra passarão, mas o Teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome, Teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o Teu nome, Teu santo nome. Ouvimos aí esta bela canção, onde fala que todos devem exaltar, adorar o santo nome do Senhor nosso Deus. Nós anunciamos que estaríamos trazendo uma palavra, tomando por base o texto do Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista Mateus, no capítulo de número 7, no versículo 24 a 27. Esse texto, bastante conhecido,
Você já ouviu muitas pessoas ministrarem sobre este texto e você, quem sabe, já leu, se aprofundou um pouco sobre o texto e com certeza já tem um conhecimento prévio deste texto e o que ele se refere. E quero convidar você para abrir a sua Bíblia, Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24 a 27. Leia juntamente comigo. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Nós sugerimos um tema em forma de uma pergunta. A pergunta é: como a nossa casa está edificada? Como está edificada a sua casa? Será como está edificada a minha casa? Nós observamos que o Senhor Jesus Cristo, ele usou esse texto para fazer uma comparação de uma situação, de uma construção de um edifício, de uma casa, com a boa escolha dos homens em relação ao terreno. Se escolhesse um terreno arenoso, esse homem é considerado um homem insensato, imprudente, porque a areia ela não dá sustentabilidade ou a sustentabilidade devida necessária para uma casa não vir a ruir ou cair em ruína. E o homem prudente, comparado a um homem que soube escolher bem o terreno, um terreno firme, e construiu a sua casa. Para se referir ao homem sensato, quando este assimila, ele passa a praticar e viver conforme as palavras de Deus. É um homem que tem um fundamento firme. E aqueles que ouvem as palavras, mas não praticam, ele é comparado a um homem insensato, que de fato constrói a sua casa em qualquer terreno, e no caso do texto, é um terreno arenoso, onde não tem uma garantia de segurança para quem a constrói. Mas a pergunta é: como a nossa casa está edificada? Todos nós sabemos que a família é a instituição mais elevada para o homem, sendo esta instituição criada pelo próprio Deus. Essa instituição foi criada por Deus para trazer felicidade ao homem, à mulher e aos filhos. Um lar bem estruturado, ele glorifica a Deus. É no lar onde desenvolve os relacionamentos mais marcantes para as nossas vidas, para os membros daquele lar, daquela família. O cuidado com a família é a coisa mais importante
depois da nossa relação, do nosso relacionamento com Deus. Então nós, pela palavra de Deus, entendemos que Deus, ele tem que ser a prioridade em nossas vidas. Primeiro Deus, depois a família. Em segundo lugar fica a família. E nós sabemos que nesse tempo em que nós vivemos, as famílias tiveram que conviverem mais, devido a algumas regras restritivas impostas pelos decretos, vamos dizer que a nível federal, estadual e também municipal. E quem sabe nós estávamos de fato precisando de um momento de estarmos mais próximos dos nossos familiares, sendo que essa instituição chamada família é a mais importante, é considerada como a célula máter da sociedade. Ela, da família, instituição família, foi em que se originou todas as outras demais instituições do modelo familiar deixado pelo Senhor nosso Deus. Então nós precisamos tirar proveitos de qualquer situação. Às vezes nós estamos não concordando muito com os decretos, porque nos privam de algumas outras atividades, entre elas o trabalho, que devemos de fato estar preocupados, porque é dele que trazemos o sustento para manter a nossa casa, a nossa família, mas também devido nós não termos o livre acesso de estar em muitos outros lugares. Mas, em contrapartida, o nosso tempo em família, ele se aumentou. E nós precisamos tirar lições preciosas deste momento. Então, nós precisamos avaliar a nossa casa, começando por nós mesmos. Quando avaliamos a construção de uma casa, observamos desde a fundação, colunas, paredes e a sua cobertura. A casa, ela precisa ser protegida das setas que tentam atingi-las. Essas setas, elas surgem, elas vêm contra a família de todos os lados. E nós vamos aprender nesta noite sobre esse relacionamento de família, como a família dentro do projeto de Deus, ela precisa ser, para avaliarmos se de fato a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, a nossa estrutura espiritual, se ela está condizente com os padrões, se ela está tendo de fato os fundamentos firmes pelas orientações do Senhor nosso Deus na palavra. Nós que somos cristãos, nós que somos servos do Deus Todo-Poderoso. Então as setas contra a casa, elas surgem de direções opostas. Precisamos ficar atentos. Quero convidar você para nós passarmos para o primeiro tópico desta mensagem. E nesse primeiro tópico eu quero falar sobre 3 coisas indispensáveis para a construção de uma casa. 3 coisas indispensáveis para a construção de uma casa. A primeira, o edificador. Quando nós planejamos edificar uma casa, nós procuramos alguém que conheça de construção, que entende de arquitetura, que entenda da arte do pedreiro, de um pouco de engenharia. E quando nós falamos em sentido espiritual, nós vamos olhar o que diz no versículo 1 do Salmo 127, com respeito ao edificador da casa do cristão.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Então, observe. Apesar que, no âmbito terreno, nós procuramos alguém que entende da arte de construção, mas nós temos que fundamentar a nossa casa convidando o arquiteto dos arquitetos, o Senhor, para que ele esteja na edificação da nossa casa. Porque senão, os edificadores, os construtores, eles em vão estarão trabalhando nela. Então, essa é a primeira coisa indispensável para a construção de uma casa. A segunda coisa, o terreno. Não dá para construir sem terreno. E quando nós olhamos o versículo 24 do texto que nós lemos de Mateus 7, nós vamos observar que o homem prudente, ele edificou a sua casa sobre a rocha. Rocha fala de pedra, de lugar de estabilidade, lugar que transfere segurança, firmeza para todo e qualquer construtor. Então, nós precisamos do edificador, que é o Senhor, para edificar a nossa casa. Precisamos do terreno, que é a rocha. E eu abro um parênteses aqui para dizer a vós outros que a rocha é Cristo. O salmista diz que o Senhor nos achou em um tremedal de lodo, um charco de lodo. Ele nos tomou pela mão, nos tirou de lá, firmou os nossos pés sobre a rocha, firmou os nossos passos e pôs um novo cântico em nossos lábios. Louvado seja Deus. Então, quando nós temos ao Senhor nosso Deus, tudo quanto nós formos fazer, nós vamos fazer ou formos fazer, principalmente na construção de um lar, nós convidamos o arquiteto por excelência, o Senhor nosso Deus, para edificar a nossa casa. Mas nós também escolhemos o terreno propício como homens prudentes. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela está em nós. Nós a praticamos, nós vivemos a palavra. Então, nós estamos fundamentados sobre esta rocha, que é Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne. Mas também outra coisa fundamental, indispensável para a construção de uma casa, é o material da construção. E eu quero me referir em relação a esses materiais, eu quero usar da referência do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, do versículo 10 a 15, que eu não vou ler o texto, mas eu vou citar lá com respeito aos fundamentos, aos tipos de obra que o crente, o servo de Deus, ele deve cultivar. Então, o material para a construção, segundo a referência de 1 Coríntios 3, de 10 a 15, que o apóstolo Paulo descreve ali. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, o fogo provará a obra de cada um. Então, observe que Paulo cita aqui vários tipos de materiais que pode ser usado, manifestado em nossas obras. Ele fala ouro, prata, pedras preciosas, mas também ele fala de madeira, feno ou palha, que são materiais inflamáveis. São materiais que não têm tanta resistência. Então eu espero que nós estejamos construindo a nossa casa com ouro, prata e pedras preciosas, que são
materiais resistentes, que perduram, que não são consumidos rapidamente pelo fogo, mas que resistem até a temperatura do fogo. Então observamos, queridos, como a nossa casa está edificada. Será se nós temos edificado a nossa casa com o edificador que é o Senhor? Será se nós escolhemos de fato o local apropriado, como o Senhor Jesus Cristo, como a rocha inamovível, a rocha inabalável, a rocha que dá sustentabilidade para os fundamentos de qualquer casa, de qualquer cristão? E que tipo de material nós estamos escolhendo? Será se não estamos construindo a nossa casa com madeira, feno ou palha? Ou se estamos construindo com ouro, prata e pedras preciosas? Então observemos, somente o cristão, como escolhendo o Senhor Jesus Cristo como o grande artífice do lar, poderá salvar, quando nós temos o Senhor como o artífice, o construtor, o edificador do nosso lar, ele poderá salvar-nos das intempéries da vida, das ventanias, das tempestades, dos furacões que sobrevêm sobre o nosso lar. Então, que nós possamos confiar no Senhor. Um lar edificado por Cristo poderá enfrentar tempestades, ventos fortes, ondas bravias, mas ele não será abalado. Ele não irá ruir, porque o Senhor, ele protege e acolhe aqueles que estão edificados sobre ele. Aqueles que o têm como o edificador, como o Senhor do lar, o Senhor da família. Quando a nossa casa ela toda é voltada para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor, para de fato viver as bênçãos prometidas de Deus para a família, nós somos uma casa que está bem estabilizada, está firme, porque está sobre os fundamentos próprios para que ela não venha ruir. Então observemos, queridos, que ao observarmos mais detalhadamente o discurso de Jesus, nesta referência de Mateus 7, 24 a 27, o Senhor Jesus deixa claro a nossa casa, com respeito à nossa casa, que ela sofre impactos. E não são impactos qualquer, são impactos terríveis, que vêm por todos os lados. Lá no texto diz que esses impactos eles são descritos. E eu coloquei aqui de uma forma aqui que eu entendo que é mais simples para a compreensão. Primeiro, os impactos sobre a casa, ele vem por cima. Ou seja, a parte de cima de um lar é o telhado, é o teto, representado aí pela chuva. O texto diz, vendo a chuva, Então, representa aqui as turbulências que vêm sobre o lar. Vindo a chuva, também outro abalo, outra investida que o nosso lar está sujeito a sofrer. É por baixo, quando fala, baixo quer dizer nos alicerces, quando os rios correm. A correnteza do rio vem com ímpeto. A primeira parte da nossa casa, que ela é atingida em uma tempestade, em uma correnteza de rios, de uma enchente, é a sua base, o alicerce. Então, virão a chuva caindo por cima de nossa casa, virão também os rios, as correntezas que baterão nos alicerces,
Mas também vêm os ataques, as investidas pelos lados, que representa as paredes, pela expressão, pelos ventos. Os ventos vêm de todos os lados e atingem os lados da casa, a parede da casa. Então, queridos, é por isso que a nossa casa, ela precisa ter um edificador. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se a casa não estiver sobre um terreno sólido, firme, que é Cristo, ela poderá ser levada pelas correntes das incertezas. Se a nossa vida espiritual não tiver radicada sobre a rocha que é Cristo, fixada sobre Cristo, as correntezas, os vendavais, os ventos poderão soprar e nos levar à ruína. Mas se a nossa casa está edificada pelo edificador que é o Senhor, sobre a rocha que é o próprio Cristo, pode soprar os ventos, pode as tempestades virem bravia, mas ela permanecerá firme. Se nós também usarmos os materiais próprios, os materiais resistentes, os nossos materiais de construção, a semelhança do ouro, da prata e das pedras preciosas, ela vai resistir toda e qualquer intempérie. Porém, a casa edificada sobre a rocha, ela torna-se inabalável. A pergunta é: como está edificada a nossa casa? Como está edificada a sua casa? Será se está seguindo este padrão que a Bíblia deixa claro? Segundo tópico de nossa mensagem: o alicerce do lar. Existem 3 coisas que consideramos como a base de sustentação do lar: o desempenho correto de papéis, no bom gerenciamento e a espiritualidade do lar. Ou seja, o desempenho correto dos papéis, ele contribui para o bom gerenciamento do lar e também a espiritualidade do lar. Quando o nosso lar é um lar espiritual, quando cada um sabe desenvolver a sua função e entende a sua importância na estrutura do lar, da família, tudo irá bem. Tudo será bem sucedido dentro deste lar, nesta família. Deus, ele instituiu a família e estabeleceu princípios para seu desenvolvimento. Cada membro da família, que são marido, mulher e filhos, tem sua função bem definidas na palavra de Deus. Agora nós vamos falar sobre o desempenho correto das funções. Vamos começar pelo chefe da casa, o homem. O homem, biblicamente, quando nós olhamos a palavra de Deus, e precisamente na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, nos versículos 22 em diante, nós vamos observar ali Deus falando das funções da mulher para com o marido, do homem para com a mulher, e assim para com seus filhos, dos filhos para com seus pais. Então observemos a função do homem na estrutura da casa. O homem, ele é o cabeça. Cabe ao homem a responsabilidade de ministrar, ou aliás, melhor dizer, administrar a casa. Ser o cabeça não significa ser superior, mas ter maior responsabilidade.
Às vezes, quando esse texto bíblico, que geralmente nós usamos para encontros de casais ou até mesmo para dar uma palavra em casamentos, as mulheres muitas vezes podem interpretar, e os homens erroneamente, que ele tem todo o direito de fazer o que bem quiser com a mulher. Isso não é autoridade, é abuso de autoridade. Ser o cabeça da mulher não dá garantia ao homem de humilhá-la, não. E nem para a mulher saber que ela tem que ser submissa ao seu esposo, não quer dizer que ela é inferior ao seu esposo. É apenas uma ordem organizacional que Deus deixou na família para mostrar que a hierarquia no meio social precisa haver esta organização. Então, observemos que a mulher, ela é sujeita ao marido. Então, neste caso, o homem, ele é o maior, ele tem mais responsabilidade no lar. Como o cabeça do lar, o homem cristão principalmente, ele precisa exercer a função de sacerdote do lar. O sacerdote, ele intercede. O papel do sacerdote é de intercessão. O pai, ele precisa interceder pela sua esposa, a Deus, ele precisa interceder a Deus pelos seus filhos, pelo bem-estar da sua casa. Outra função do pai, do homem como cabeça do lar, ele também precisa ser o protetor da sua casa, proteger a sua família, sua esposa e seus filhos. Ele é o guardião do seu lar. Então ele precisa, como pai, ter essa responsabilidade de ser sacerdote e também protetor. O pai precisa também ser instrutor. Ele precisa instruir os membros da sua casa, da sua família. O pai ainda tem outra função, que é de guiar, direcionar, apontar o caminho. E não somente apontar o caminho, mas estar no caminho com os membros da sua casa, esposa e filhos. Mas o pai precisa ainda ser o provedor. Desde quando o homem pecou, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19, o Senhor disse para o homem: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então o homem é o responsável para prover o sustento para a sua esposa, para os seus filhos. Se ele é o chefe da família, a sua autoridade como cabeça está no sentido de lhe ser atribuída maior ou maiores responsabilidades em relação ao bem-estar do seu lar, da sua casa. Deus, ele exige que o homem ou do homem uma maior responsabilidade, atribuindo-lhe o dever do bem-estar, não somente físico, material, mas espiritual. Então o homem tem essa responsabilidade de manter a sua família bem, tanto mental, fisicamente e também espiritual. Então é dever, responsabilidade do homem. Então esta é a função do homem dentro do seu lar, dentro da sua casa. Observamos ainda agora a função da mulher, a importância do papel da mulher, o serviço que a mulher presta dentro do seu âmbito familiar, dentro da sua casa, dentro do seu lar. Primeiro, se o homem é o cabeça da casa, a mulher, ela é o corpo. Ela é o corpo. Nós observamos que Paulo, lá em Efésios 5, ele deixa claro que a mulher, ela deve ser submissa ao seu marido. Então a mulher, ela recebe a função
desde Gênesis, capítulo 2, versículo de número 18, lhe é atribuído o título, de auxiliadora. Ela é uma auxiliadora, e é uma auxiliadora idônea, autêntica, com responsabilidades, com deveres, mas também com responsabilidades, de estar somando juntamente com seu marido. Então, observe que o apóstolo Paulo, no versículo 22 a 24 do capítulo 5, ele ensina que a mulher seja submissa ao homem. Mas Paulo ele não estava dizendo que essa submissão da mulher ao homem lhe dava o direito ao homem de subjugá-la, de tratá-la como uma serva, como uma escrava. Não, Paulo não estava dizendo isso. Na verdade, a mulher, deliberadamente, voluntariamente, ela deve aceitar o seu papel como alguém que deve auxiliar o marido. Observe, queridos, que Deus de maneira alguma colocou o homem como cabeça para menosprezar a mulher, dizendo que a mulher é inferior. Do contrário, Deus até atribui uma responsabilidade tão grande do homem para com a mulher, que ele diz que o homem tem que cuidar da mulher, assim como Cristo cuida da igreja, que deu ao ponto de dar a sua vida pela igreja. Então observe que o homem, ao invés de usar o autoritarismo sobre a mulher, ele deve mostrar um grande cuidado, uma responsabilidade de estar ao ponto de até se sujeitar, dar a vida para defender a da mulher. Então é uma responsabilidade para o homem, assim como Cristo tem para com a igreja. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, a esposa ela deve se submeter espontaneamente ao seu marido em obediência ao Senhor. Em obediência ao Senhor. A igreja, ela obedece, a igreja de Cristo, a igreja que Cristo vem buscar, a noiva do Cordeiro, a igreja universal, no sentido de mundo, de todos os salvos fiéis da terra, ela é submissa ao Senhor. Só vai ter esse encontro majestoso com o Senhor a igreja submissa, a igreja que obedece ao Senhor, os preceitos do Senhor, as instruções de Jesus, contidas na Bíblia Sagrada. Então, da mesma forma que a igreja, ela se sujeita ao senhorio de Cristo, a esposa deve se sujeitar ao seu marido em obediência ao Senhor, que deixou as instruções na palavra de Deus. Então, a mulher, ela tem a responsabilidade de ensinar, instruir os filhos a seguirem os ensinamentos da palavra de Deus, como auxiliadora do esposo. Ela exerce o papel de gerenciadora do lar. Ela deve gerenciar o seu lar. O marido é o responsável para manter tudo. E a mulher, ela gerencia o lar. Então, quando é respeitada essas posições dentro do lar, a família, ela vai bem. Por que que hoje as famílias estão desfaceladas? Porque elas estão fora do padrão de organização deixado pelo Senhor Deus. Às vezes, a mulher, ela toma decisões sem consultar o marido e vice-versa. Isso também não quer dizer que o marido ele pode sair fazendo as escolhas sem consultar a mulher, mas o certo é que haja um consenso, uma comunicação, um relacionamento de trocas de ideias entre o casal, o esposo e a esposa, para chegarem a um denominador comum da decisão que vão tomar. Então, queridos, quando é respeitado essa organização do lar, tudo vai bem. Eu costumo dizer que após
o casamento, morre o eu do homem que está casando e da mulher que está casando, e passa a nascer o nós, porque ambos se tornam uma só carne. Então, dentro do lar, do âmbito familiar, não existe o problema é teu, o problema é meu. Não, o problema é nosso, é dos dois, porque deixará o varão pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, se nós respeitarmos isso, teremos um lar abençoado pelo Senhor nosso Deus. Mas agora nós iremos falar também sobre a função dos filhos. A Bíblia se refere aos filhos como frutos. No Salmo 128, versículo de número 3, Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 2, os filhos, eles são considerados os frutos da união dos pais. São também considerados como rebentos de oliveira. São considerados como herança do Senhor. Ora, queridos, em um relacionamento conjugal, se inicia o relacionamento entre um homem e uma mulher. E esse relacionamento, biblicamente, ele tem que ser iniciado pelo amor, com o amor, envolvido com o amor. Então, se o homem ama a sua esposa e a esposa ama o seu marido, o seu esposo, então o fruto desse amor cultivado leva eles para um relacionamento afetivo, onde acontece a conjunção carnal, onde ambos se tornam uma só carne. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? O que eu estou dizendo é que a união do amor do homem para com a mulher e da mulher para com o homem gera um relacionamento amoroso, sexual, e dali dá origem a um filho. Então podemos dizer que os filhos é fruto do amor relacional entre o esposo e a esposa. Então, os filhos, eles devem dar valor aos seus pais, porque eles são frutos deste relacionamento amoroso entre ambos. Então, os filhos, eles são considerados como rebentos, como herança do Senhor. Então, observe o seguinte: cabe a estes, no caso os filhos, honrarem e respeitarem aos seus pais, como ensina a palavra de Deus. Em Êxodo capítulo 20, versículo de número 12, lá está escrito que deve honrar a pai e a mãe. Honrar pai e mãe é o único mandamento com promessa para que te prolongue os teus dias na terra. Então observe que os filhos, eles precisam, primeiro, entender que eles são frutos de um relacionamento de amor entre os seus pais. E que por ser frutos desse relacionamento de amor, eles precisam honrarem os seus pais, obedecerem os seus pais, respeitarem os seus pais, como a Bíblia diz, honrar para que possa viver muito tempo sobre a face da terra. Então, Deus os entregou aos cuidados dos pais para serem instruídos, educados, orientados a servirem a Deus como verdadeiros cidadãos dos céus. Então, que os filhos saibam, que tenham esta consciência, que vocês estão sob a responsabilidade dos pais. Os pais são responsáveis por vocês. É por isso que os pais estabelecem normas, regras, limite para vocês. Porque o pai é que é o responsável pelas vossas vidas. E vocês, como filhos, nós, como filhos, precisamos compreender isso.
que os nossos pais têm sobre os seus ombros a responsabilidade que Deus deu os filhos a cada um de nós como pais, como presentes, para nós zelarmos desses presentes, instruindo esses presentes, capacitando esses presentes que são os filhos e moldando eles no caminho do Senhor, instruindo eles para que eles se tornem verdadeiros cidadãos dos céus. Então, filhos, compreendam melhor os seus pais. Mas a posição dos filhos no lar. Quando nós olhamos Efésios 6 de primeiro, o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo: vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Quando diz que os filhos devem ser obedientes aos pais no Senhor, quer dizer que os filhos também têm que estar na rocha, têm que estar em Cristo, têm que estar no Senhor. Queridos, é praticamente impossível o ser humano fazer alguma coisa que agrade a Deus, que não seja por estar em Cristo. Nós estamos em Cristo. Estando em Cristo, fomos feitos novas criaturas. Então, toda boa ação que praticamos é por estarmos em Cristo. Porque nós, fora de Cristo, somos como qualquer uma outra pessoa. Mas Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é o resultado de uma vida transformada, de uma vida obediente. Então, os filhos, eles devem obedecer aos seus pais no Senhor, porque isto é justo. Isso significa dizer que quando o filho ele desobedece, desonra o seu pai, ele está saindo do Senhor, porque o Senhor os ensina, os instrui a serem obedientes e honrarem aos seus pais. Quando os pais criam os filhos no temor do Senhor, com amor, com autoridade responsável, sem ameaças ou desrespeito, mas com oração, com ensino da palavra de Deus, não é difícil conseguir este respeito, esta honra. Então, quando o pai também faz as coisas direito, os filhos, eles terão mais facilidades. Quando os pais, de fato, aplicam a correção, mas de forma sábia, coerente, no momento certo, sem autoritarismo, mas com responsabilidade, com temperança, com cautela, então os filhos entendem sim que os seus pais são dignos de honra. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque pais também erram. Pais também fracassam com seus filhos. Às vezes nós somos preponderantes, às vezes nós usamos mais da ignorância, no sentido de brutalidade, do que com a paciência que deve ser tratado o caso, da forma plausível e correta em que os nossos filhos entenderão. Então, às vezes a severidade demais, ela gera repúdio da parte dos nossos filhos para conosco em relação ao nosso comportamento. Mas, queridos, a Bíblia, ela recomenda duas maneiras ideais para os pais conseguir esse respeito. Quando olhamos o versículo 4 de Efésios 6, lá está uma recomendação de Paulo aos pais. Paulo diz assim: vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Vós, pais, nós que somos pais, não provoquemos a ira em nossos filhos. Quer dizer que os pais, eles não conseguirão o respeito e a honra
com abusos de autoridade. Não é assim que se consegue o respeito dos nossos filhos. E muito menos com maus tratos. Então nós precisamos, como pais, nos orientar pela palavra de Deus, para que possamos educar os nossos filhos como os filhos, e não como animais brutos. Que nós possamos entender que os nossos filhos serão os reflexos de nossas atitudes, de nosso comportamento, de nossa conduta dentro da nossa casa. Pois a educação vem de berço, vem de dentro do lar. Então, como está edificada a nossa casa? Como estamos edificando ela? Será se é em qualquer terreno e de qualquer maneira, seguindo qualquer preceito? Então precisamos refletir. Para concluirmos, o filho, melhor dizendo, Paulo continua na instrução: criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Criai os filhos de quê? Na disciplina e na admoestação do Senhor. É assim que nós pais devemos criar, instruir, ensinar os nossos filhos. Na disciplina e admoestação do Senhor nosso Deus. Quando os pais, eles mantêm uma comunhão com Deus, aprenderão a manter uma disciplina amorosa com seus filhos. Então, queridos, Deus, Ele é o dono de toda a sabedoria. Quem quer sabedoria, peça a Deus. Então, nós como os pais, em meio às circunstâncias difíceis, no âmbito familiar, nós precisamos buscar a orientação de Deus, pedir a Deus sabedoria, para lidarmos com as circunstâncias, com as situações, porque às vezes parecem que elas querem, a situação quer deslizar das nossas mãos. As coisas parecem que querem fugir do nosso controle. Então, se alguém quer sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente, jamais lança no rosto de alguém. Então, o filho, ele deve honrar os pais, mesmo quando perceberem que eles estão errados. Mesmo você, filho, percebendo que seu pai está errado em alguma coisa, mas honrem. Porque eu acredito que os pais, quando eles erram, mas a intenção dele nunca é errar, é acertar, é corrigir o filho. Às vezes lhe falta a capacidade e a sabedoria devida. Então, por isso, os filhos devem, mesmo quando entenderem que os seus pais não estão com toda a razão, não estão tão certo, mas devem continuar honrando os seus pais, mesmo quando estes estão errando em alguma situação. Os filhos também podem expressar suas opiniões, mas não deve desrespeitar os seus pais. Mesmo que você tenha oportunidade de se expressar, de dar a sua opinião, mas não esqueça que a sua opinião não deve ir com um tom de desrespeito, recheada de palavras desrespeitosas, que desonra o seu pai. Então, que possamos compreender como filhos que os nossos pais, eles merecem total respeito, porque eles têm uma grande responsabilidade para com todos nós. Quando olhamos Provérbios 17, 25, lá está escrito: o filho insensato é a tristeza para seu pai. Preste bem atenção. O filho insensato é a tristeza para seu pai e a amargura para quem deu a luz. Então, filhos, não queremos ou não queiramos ser a tristeza para o nosso pai e muito menos ser a amargura para a nossa mãe, que
nos deu a luz, nos trouxe a este mundo. Então, cabe ao filho compreender que o rigor usado pelos pais é para os seus próprios bens. Ainda Provérbios 12, versículo 1, diz assim: todo que ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Provérbios 12 e 1. Então, todo que ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão é considerado como um tolo. Então, não sejamos tolos. Queiramos amar, amemos a disciplina, amemos o conhecimento. Muitos conflitos no lar estão relacionados ao quê? A desempenhos errados de papéis, desenvolvimentos de papéis errados, funções trocadas erroneamente dentro do lar. Por isso que há muitos conflitos, há muita confusão no meio das famílias, porque os papéis muitas vezes são invertidos, ou às vezes nenhum dos membros do lar exercem as suas funções. E aí vira um caos, uma bagunça. Abrindo um parêntese para você, a família sempre foi a base de toda a instituição familiar. Hoje o mundo vive nesta bagunça. É porque a família foi bagunçada. A sociedade foi sendo formada de famílias, de pessoas, de famílias desestruturadas. E por isso todo o setor social está em um caos, porque a família desrespeitou este modelo. E a sociedade se desestruturou por um todo. As mazelas se estenderam a nível de mundo e hoje nós pagamos as duras penas pela desestruturação da família do lar. Quando assumimos, cada um de nós, eu como pai, a minha esposa como mãe, minhas filhas como filhas no lar, cada um assume a sua responsabilidade. Quando aí na sua casa, cada um de vocês, pai, esposa e filhos, assumem as suas responsabilidades, exercem os seus papéis. É sinal que nós estamos aceitando a vontade de Deus em nossas vidas. Então, contribuamos para o ajuntamento da nossa família, para o ajustamento da nossa família, para fortalecermos a nossa família, a nossa casa. Como a sua casa está edificada? Como estamos como famílias? Estamos estruturados ou desestruturados? Essa é uma palavra reflexiva para você, para mim, para todos nós. Que nós possamos meditar nela e que nesse tempo em que estamos fechados no âmbito familiar, nós possamos aproveitar para estreitarmos os laços da afinidade, do amor fraternal, que possamos exercer o amor com maestria, esposo para com a esposa, pais para com os filhos, filhos para com os seus pais, irmãos para com os seus irmãos. Fortaleçamos a união familiar, que nós possamos invocar ao Senhor Deus e pedir: Senhor, não deixe que a minha casa ela venha a ser destruída por cima pelas chuvas tempestuosas, das setas do inimigo, das investidas do inimigo sobre a minha casa, querendo se infiltrar na minha casa por cima, pelo teto. Não deixe, Senhor, que também
os rios, as correntezas das tempestades, elas venham dar com ímpeto na estrutura da minha casa e que a minha casa venha à ruína, que os ventos não derrubem as paredes de sustentabilidade da minha casa, mas que o Senhor nosso Deus esteja com a sua mão sobre nós, que o Senhor nosso Deus seja o guarda da nossa casa, que Ele seja o edificador da nossa casa, que Jesus Cristo seja a pedra angular de esquina, a pedra inamovível, que ninguém pode removê-la, arrancá-la, e a nossa casa está fixa nela. E assim podem cair as chuvas torrenciais. Pode vir os rios com as suas correntezas. Pode soprar os furacões, os ventos frêmitos contra as paredes da nossa casa. Mas ela permanecerá de pé, porque Cristo é a rocha sobre o qual estamos fundados. Que Deus venha abençoar a tua casa. Que Deus venha abençoar a tua família, que Deus venha abençoar o teu lar, que o Senhor abençoe cada pai, cada mãe, cada filho nesta noite, com as bênçãos para a família, que está contida no Salmo de número 128. Eu peço que você, antes de dormir, leia o Salmo de número 128, o Salmo da família. Agora eu quero agradecer você por acompanhar esta transmissão ao vivo, este momento com Deus. Eu espero que esta palavra tenha tido utilidade para você ter uma vida melhor, um relacionamento melhor, mais afetividade seja vivida dentro da tua casa, que esta palavra alcance espaço no seu coração. Que Deus abençoe você. Eu convido você, neste momento, para orar ao Senhor nosso Deus. Eu quero que você feche os seus olhos e faça a sua oração. Apresente agora, neste momento, todos os problemas que o seu lar, ou que você está enfrentando no seu lar, que você sabe que está fora do padrão do lar estruturado pelo Senhor nosso Deus. Feche os seus olhos, vou orar por você. Querido Deus, nosso Pai Celestial, neste momento todo especial, eu quero te agradecer por este momento com Deus, onde transmitimos uma palavra voltada, Senhor, para a estruturação do lar, da casa, da família dos teus servos. Eu quero te apresentar agora neste momento cada pai, cada mãe, cada filho, Senhor, que acompanharam esta palavra, que eles possam tomarem para si e que eles possam, meu Senhor, perceber se há alguma coisa que está fora do lugar, se há alguma coisa que está funcionando no lugar errado, que as posições e funções que o pai ou a mãe ou os filhos estão exercendo estão erradas ou invertidas estas posições. Que o Senhor Deus, neste momento, abençoe cada pai de família. Que o Senhor venha prover, ó Senhor, através de cada cabeça do lar. Que cada pai exerça a função de sacerdote, de protetor, de provedor, de guia, de instrutor do seu lar. Que a mãe, Senhor, ela venha exercer a sua função de auxiliadora, de gerenciadora do lar. Que os filhos também, Senhor, venha exercer os seus papéis, que sejam filhos que honrem, que obedeçam aos seus pais. Senhor querido, que tu venhas neste momento, ou que tu vás neste momento, ao encontro destas famílias, e se há alguma intervenção do inimigo para querer destruir este lar, esta casa, esta família, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu repreendo em nome de Jesus todo o poder das trevas, toda a investida do inimigo, todo espírito
de desunião, ó Senhor, do meio familiar dos teus filhos e dos ouvintes, dos que estão nos assistindo, dos participantes deste momento, Senhor. Repreende agora, caia por terra em nome de Jesus, tudo aquilo que possa estar querendo destruir a família. Ó Senhor querido, que tu possas trazer renovo, leve renovo para estes lares, esperanças, provisões, que o Senhor leve saúde para cada família. Ó Deus querido, que o amor possa germinar como flor na primavera, dentro de cada coração, dos pais, do esposo para com a sua esposa, da esposa para com o seu marido, dos filhos para com os seus pais, dos irmãos entre irmãos, que surja novas flores do amor, que a tua paz preencha cada lacuna do coração dos teus filhos. Assim, Senhor, que a bênção da salvação alcance estas famílias, alcance todos os membros das famílias dos teus servos. Assim, Senhor, ouve-me dos céus, atende-me por um momento, Senhor, este momento que eu dedico esta oração a estes lares, vá de encontro a cada família nesta noite. Assim, Senhor, realize os teus propósitos e projetos através de cada membro de cada lar. Que o grande amor de Deus nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a infinita comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre todos, em o nome de Jesus. Que o Senhor Deus lhe abençoe e obrigado pela sua participação em Cristo Jesus. Amém.